Sim, estou presente. Sim. Muito bem, então. Então, como nós tínhamos estabelecido, doutor Hermes, Sim. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental para apresentar a sua manifestação oral. Muito obrigado. Presidente Diógenes, desembargador Diógenes, senhora relatora, desembargadora Viviane Faria Miranda, a quem no seu nome também cumprimento os demais integrantes da Corte, ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Ivori, aos demais serventuários e aos nobres colegas que ainda continuam na sala. O que se busca na presente ordem é justamente a aplicação da lei. É justamente num exercício sério, lógico e desapaixonado do direito penal do autor, ou do labeling approach, sendo que não é necessário aos ilustres desembargadores fazer qualquer malabarismo para proferir nos seus votos se a aplicação da lei ela realmente vier, no entendimento dessa defesa, vier a ser aplicada. O presente pedido ele teve fundamento na alteração legislativa 13.964, que no seu artigo 315, no parágrafo único, trouxe que a motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ainda, o artigo 316, no parágrafo único do pacote anticrimes, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício ou sob pena de tornar a prisão ilegal. Tão logo houve essa alteração legislativa, a defesa ingressou com um pedido de habeas corpus em relação aos pacientes e este pedido foi negado. Foi negado com os seguintes argumentos, os quais, diga-se de passagem, e abre aspas, não foram devidamente fundamentados ao caso concreto. Entendeu então o ilustre magistrado de primeira instância que deveria a manutenção da segregação da prisão preventiva em relação à garantia da ordem pública. Conceito esse totalmente genérico que o MP e o magistrado coator confundem com clamor social e confundem também com a gravidade do fato. Uma mera suposição, no caso em tela, pois o clamor social, a garantia da ordem pública aqui seria que a reiteração criminosa dos possíveis, um exercício futurístico aqui do exercício do magistrado. Ainda, importante que no HC 95009 o ministro Eros Grau vai dizer que é indispensável a indicação de elementos concretos, cabalmente a necessidade da prisão, o que no caso em tela não ocorreu, para que não viesse fundamentar uma decisão simplesmente pela garantia vaga, a terminologia vaga da garantia da ordem pública. Além do mais, ele sustenta sobre a conveniência da instrução criminal. E aqui é importante que se coloque que tanto o magistrado, o coator, quanto o órgão do Ministério Público vão falar que possivelmente poderiam os acusados, os pacientes, interferirem na questão das testemunhas. A única testemunha desse processo, e eu peço vênia que preste atenção no que este defensor está falando, porque já houve um HC cujos quais vossas excelências tiveram acesso, nós denunciamos um crime em cima dessa única testemunha. O Ministério Público, esse é um caso que é cometido em 2013, até 2018, em 2018 houve o arquivamento dessa ação, mas em 2019 surge das cinzas da Fênix uma testemunha que diz agora lá no órgão policial que os pacientes possivelmente teriam sido aqueles que teriam cometido o crime. Essa testemunha, cuja qual foi a fundamental para que o Ministério Público viesse a sustentar a sua acusação, ela veio depois e foi bater as portas do Ministério Público, da terceira criminal especializada, aí em Porto Alegre, doutor Ivori, pois ela havia sido ameaçada pelo policial militar para dizer o que disse, constrangida inclusive para os favorecimentos sexuais deste policial militar, e este é o crime que nesses autos consta. Nós denunciamos isso, mas até agora, lamentavelmente, a vistas grossas, não sei de quem, mas nós denunciamos isso, e essa era a única testemunha, pois esse processo havia sido ocorrido em 2013, arquivado em 2018,
essa única testemunha aparecida agora sobre a coação do policial, foi então reaberto e oferecida a denúncia. Essa testemunha, ela vai até o órgão do Ministério Público, ela faz ocorrência policial, ela vai atrás de justiça, mas até agora se calou ou se fez ou não foi ouvida, não sabe-se ainda as razões pelas quais aconteceram. Mas é importante dizer que essa testemunha mãe de 4 filhos menores, ao se ver coagida, o Ministério Público deixou de arrolar ela para judicializar o seu depoimento. Mas essa defesa, que tem compromisso com a verdade, Excelência, arrolou a própria testemunha. Por quê? Porque lá no Ministério Público ela veio e denunciou o fato de que havia sido coagida para dizer o que disse, ameaçada para fazer o que fez. Além do mais, Excelência, assegurar a aplicação da lei. Outra argumentação do Ministério Público e também do juiz de primeira instância, que por incrível que pareça, né, ele profere suas decisões de acordo com aquilo que o Ministério Público, né, orienta. Diz o seguinte, que para a aplicação da lei, pois os pacientes podem ter um risco de fuga. Os pacientes desde 2013 até 2020 são da comarca de Pelotas, nunca fugaram da comarca de Pelotas, sempre estiveram à disposição da justiça. 7 anos que esse caso se passou. Então só em 2019, quando essa testemunha, depois em fase de inquérito policial, é a prova que o Ministério Público alega que tem para que haja então a segregação dos pacientes e o oferecimento da denúncia. E que prova é essa, Excelência? Que não foi sequer judicializada, que o próprio Ministério Público abriu mão de ouvir quando da instrução processual, o próprio Ministério Público. Mas, mais uma vez, reitero a Vossas Excelências, a defesa, que tem compromisso com a verdade, trouxe essa testemunha aos autos. E todas as demais testemunhas do presente processo afirmam a mesma coisa. Esses pacientes não estavam no local do crime. Mas nós não estamos nem questionando as demais testemunhas. Nós estamos questionando que nesse processo não há qualquer fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Por quê? Porque não há contemporaneidade e também não há fato novo. Artigo 315, parágrafo 2º do pacote anticrime. E se nós formos tomar por prova aquilo que foi produzido lá no inquérito policial, Vossas Excelências são professores, são desembargadores, sabem muito melhor do que esse simples advogado, que aquilo que é produzido em inquérito policial não é prova, é indício. Mas se nós formos ainda dar voz ao Ministério Público e dizer, é prova, ótimo, é prova. Então, essa é a Fruits and the Poisonous Tree, essa é o fruto da árvore envenenada. Pois essa prova foi tomada sob coação, sobre ameaça. E o que a defesa veio, esse é um crime que tem dentro do processo, que até agora ninguém deu as horas, que até agora ninguém deu atenção. E o que a defesa está levantando desde o primeiro HC, quando nós entramos com habeas corpus pedindo o trancamento da ação penal. O processo, inclusive, foi tirado de pauta, foi motivo de discussão, e Vossas Excelências entenderam que não era, naquele momento, não era momento para que se falasse de prova e que o processo deveria ser devidamente instruído. Mas então, feita a alteração legislativa, pacote anticrime, a defesa entrou baseada no artigo 315, e é isso que eu peço para Vossas Excelências, que analisem aquilo que está estritamente no texto da lei. Volto a dizer, não há necessário aqui nós fazermos um malabarismo jurídico para tentar dar uma decisão, né, e para manter, aliás, Excelências, todas as decisões do primeira vara criminal da comarca de Pelotas é pela denegação da liberdade, pois é punitivista. Agora, Vossas Excelências têm, nessa tarde, a condição de analisar o caso concreto, verificar que há um crime embutido dentro desse processo, que nós denunciamos e que até agora não se foi dado vez, para que essa mãe, única testemunha que a defesa arrolou, porque tem compromisso com a verdade, desdisse tudo aquilo que a ameaçada falou lá na fase de inquérito policial. Por tais razões, Excelência, como gosta o Ministério Público de sustentar, é que nós, nessa tarde,
Pedimos a Vossa Excelência a concessão da ordem porque, usando o termo do douto magistrado, mantém-se inalteradas as circunstâncias que levaram o feito a ser arquivado na época e no ano de 2018 pela inexistência de qualquer indício de autoria. É assim que a defesa se manifesta e pede a Vossa Excelência a concessão da ordem. Muito bem, obrigado, doutor.